juntos novamente, internautas das redes sociais, da Web TV, o canal do Rei Jesus na web. Que alegria é estarmos novamente juntos para trocarmos uma ideia, para conversarmos. A princípio, nós percebemos uma paralisação, uma estagnação repentina nas redes sociais no que tange à discussão política, do que estava sendo travado no seio das redes sociais sobre esse momento transitório de governo. E de repente parece que as redes sociais pararam nesses termos. Vemos muitas notícias artísticas, articulações de amizades, perfeito. Mas no que tange a essa temática da política atual do nosso Brasil, tão interessante, que levantou o tamanho interesse da nação brasileira pelas redes sociais a tal ponto que mobilizou grandes manifestações no país. Nós queremos elencar aqui 3 pontos fundamentais que geraram essa, digamos assim, estagnação, esse descontentamento temporário com o nosso governo provisório. A governabilidade provisória anunciou que iria quebrar, no sentido de extinguir, algumas anomalias, alguns limites exacerbados que estavam permeando o Ministério da Cultura. E quando o governador em exercício anunciou essa medida junto a outras, animou a comunidade nacional, ficou alegre, porque alguns reais pontos estavam sendo anunciados pelo senhor Michel Temer. Perfeito. Mas vamos lá aos 3 pontos que, como um gelo, um impacto, segurou um pouco os ânimos para que as redes sociais ficassem meio estagnadas. Vamos lá. Primeiro, o anúncio dessa medida de extinção do Ministério da Cultura resultou numa reação no meio artístico, no meio político partidário, e uma pressão se fez sentir. Foi quando, então, o presidente em exercício anunciou a recriação do Ministério da Cultura. Essa recriação, justamente em termos de secretaria ou em termos de órgão, para que não fosse efetivamente anulado o Ministério da Cultura. Em primeiro lugar, internauta, amigo das redes sociais, da Web TV, o canal do Rei Jesus na TV, ou na web, melhor dizendo, o pessoal da Rede Brasil, todas as redes que nos acompanham. Queridos, em primeiro lugar, cultura significa conhecimento intelectual que é transmitido ao bem comum social através de fontes que, no momento, são verificadas e se depreende nessas fontes conhecimento científico, analítico, crítico, popular, verídicos, verazes, para que, incentivados, esses anônimos, esses artistas possam, então, contribuir com seu conhecimento para com o bem comum social. Perfeito. O que nós estamos presenciando são artistas profissionais que já se realizaram profissionalmente, cujos cachês em seus shows são tremendos, exorbitantes, e é um direito deles consagrarem-se com o seu trabalho. Isso é capitalismo, isso é neoliberalismo, isso é liberalismo, isso é nacional-socialismo. Você tem como, do suor do seu rosto, em todos os sentidos, se tornar independente, se tornar rico até à medida que o seu trabalho prospera. Perfeito. Então não seria, e não é o caso do Ministério da Cultura, injetar recursos em quem já é rico, em quem tem seus shows e que tem seguidores e que, portanto, se estabilizou financeiramente, tornando-se um profissional liberal da arte. Então o Ministério da Cultura não tem essa competência, até pela Lei Rouanet, que estabeleceu limites, parâmetros, para que essas contribuições oriundas dos impostos da própria sociedade fossem investidas em valores, em individuais ou individualismos que geram cultura, conhecimento, arte, comprovadamente
populares e que vão contribuir para o crescimento da sociedade. O que estava acontecendo? Esse desgoverno que acaba de se desestabilizar traz à tona, através de um impeachment, que já já também colocaremos em pauta, como colocamos no nosso último vídeo, traz à tona algo interessante esse desgoverno. Ou seja, ele investia a título de incentivos culturais a esses artistas já tão consagrados que as redes pronunciaram seus nomes e que todos conhecem, não é preciso que eu os repita. Por quê? Consagrados, profissionalmente realizados, ricos, chácaras, lanchas, apartamentos, o que é de direito. Mas o que está acontecendo e o que estava acontecendo? Esses artistas que arregimentam multidões em seus shows, nas suas várias instâncias, forró, bolero, enfim, seja qual for a matriz musical ou teatral, subtraíam do erário, do dinheiro público de contribuições e de impostos, uma vultosa quantia, uma dotação orçamentária que poderia ser deslocada para a saúde, para a educação, para o transporte. E aí o Ministério da Cultura estaria incentivando novos talentos intelectuais, artistas, escritores, cantores, para que eles pudessem emergir, aparecer e contribuir para o bem comum social, gerando conhecimento, gerando entretenimento, gerando cultura, que de fato é isso. Porém, o que acontecia? Esses artistas, municiados com vultosas somas, faziam campanha para esses candidatos que estavam na direção do governo e apontados pelo governo. Então esse jogo, quando anunciado, seria estancamento de uma sangria, uma torneira aberta dos tributos que escoava para artistas tão famosos que foram divulgados e que você, internauta, conhece. Então, quantas pessoas afluíam, multidões para esses shows, além de pagarem grandes cachês, ainda tinham seus impostos subtraídos para esses mesmos profissionais liberais da arte, no que tange a música, o teatro, enfim. Era essa e é essa a grande distorção. Então o Brasil está sangrando, está realmente hemorrágico quanto às finanças. E quando o governo provisório anunciou esse estancamento, esse total vedar desse vazamento no Ministério da Cultura, o povo vibrou. As redes, as comunicações, Facebook, YouTube, WhatsApp, fluíram, todos participando, uma efervescência, uma alegria só. Com esse impacto, nós estamos agora vendo vídeos de políticos muito conceituados propondo uma CPI do Ministério da Cultura. Queridos, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, nunca deu em nada nesse país, a nível de defender o tributo, a nível de defender o povo, nunca. Já deu certo para caçar mandatos de inimigos políticos, jogo. CPI não vai funcionar, sabem por quê? Porque os políticos também não vão querer perder a fatia eleitoreira que emana desses artistas. Eles vão querer jogar, oscilar, fazer armadilhas na lei para que politicamente eles continuem recebendo o retorno desses artistas que conduzem os seus fãs ou o seu fã-clube a votar em A, B ou C. Então CPI não resolve. O que tem que se estabelecer é um inquérito policial, é a Polícia Federal, é uma ação investigativa que vai subtrair de criminosos a poupuda fatia do orçamento, da dotação orçamentária da cultura. CPI vai ser jogo político, vai ser jogo de interesses, vai ser toma cá e dá cá. Como é que nós vamos fazer para nos dar bem com esse povo? Política é isso, é a arte do politicamente correto. Não podemos subtrair, jogar votos fora. Esse foi o primeiro grande ponto que estremeceu
as redes sociais, que então ficaram apercebidas do seguinte: recriação do Ministério da Cultura? Muito bem. O segundo ponto, queridos, foi o vazamento de conversas que envolvia uma figura central do ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá. Nessa conversa, nessa confabulação já totalmente divulgada nas redes, ficou estabelecido que o Temer seria colocado como presidente provisório para estancar a Lava Jato, para frear o avanço tremendo das investigações da Lava Jato, ou seja, parem com a sangria, vamos parar essa torneira de jogar tudo o que é valor econômico, financeiro do país e vamos colocar o Temer que vai resolver o problema. Só que esse vazamento deu a entender à opinião pública de que essa transição foi toda armada. Deu a entender. Porém, é claro que o Romero Jucá já se autoexonerou e também nós sabemos que esse governo foi, através do impeachment, estabelecido. E nós até propusemos que a governabilidade deve existir. Então esse ponto também do vazamento de um ministro, queridos, do planejamento, que já saiu, é claro, estremeceu também a visão dos internautas que passaram a radicalizar, a absolutizar, como se tudo no impeachment tivesse sido armação. Perfeito, não foi tudo armação. Então isso estremeceu também todos os meios das redes sociais. Outro ponto fundamental foi aquele: será que os guardiões da pátria, os guardiões, os protetores da Constituição, os protetores da soberania nacional, as Forças Armadas, tiveram algum papel nesse momento? Claro que tiveram. Em primeiro lugar, queridos, foi notória a ação da missão GLO, G-L-O, Garantia da Lei e da Ordem. Isso foi estabelecido, nós vimos em todo o Brasil, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, o transitar de comboios, de inclusive artefatos das Forças Armadas, para mostrar força a possíveis invasões, a possíveis, digamos assim, ações internas e externas. Então é claro que quando o Temer anunciou as medidas nessa governabilidade provisória, ele anunciou sim, com limites impostos pelas Forças Armadas também, porque foram elas que também, além de garantir a lei e a ordem, garantiram a não decretação do estado de defesa por esse desgoverno, porque eles queriam decretar o estado de defesa, que é constitucional, mas que precisaria do apoio unânime do Congresso. Como eles queriam essa articulação para decretarem de imediato, logo após aprovada a defesa, o estado de defesa, o estado de sítio. Então, mais uma vez, os comandantes encostaram no governo e disseram: não podemos fazer isso, nós não podemos ser submissos à Suprema Presidência da República nesse aspecto, porque estavam tentando dar um golpe no país, a própria classe governante querendo golpear o país. Mais uma vez, as Forças Armadas obstaculizaram e impediram o estado de defesa. Então, dentro desse prisma, nós sabemos, queridos, que eles estão agindo, claro, de uma forma democrática, de uma forma intelectual, de uma forma política, não com a força armada, não como um modelo que enfrentou guerrilhas em 64, que para manter a ordem institucional e a governabilidade teve que ser eleita pelo Congresso Nacional, indiretamente, como foi, vocês sabem, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, e em 74 o Geisel que venceu Ulisses de Guimarães numa eleição indireta dentro do Congresso. Então, dentro desse aspecto, nós devemos levar em conta o seguinte: o Brasil está caminhando em crise total. Economicamente falido, é um rombo do tamanho do Brasil, de dimensões continentais, como nunca houve na história, mas nós cremos em Deus, nós, por fé,
nós invocamos sempre o Senhor e vocês sabem da nossa postura. Nós temos fé em Deus. Nós propugnamos por Deus, pátria e família. Pelo Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, além de ser o próprio Senhor dos Exércitos. Queremos dizer e tranquilizar você. Volte a interagir. Volte a colocar a sua ação, a sua opinião e torçamos para que o Brasil seja consertado. Uma opinião simples. A única medida que sanearia o Brasil desse mar de corrupção, de fato, seria uma lavagem geral, uma asepsia geral, uma cirurgia para tirar o tecido necrosado pela metástase, pelo tumor maligno que representa 80% da classe política. Infelizmente, essa é a grande realidade. Nós esperamos que as Forças Armadas, como salvaguardadoras, como guardiões, que são, ou guardiães, nesse sentido, que são da Constituição, da soberania nacional, ouçam o povo. O povo é soberano, todo o poder emana dele. E é assim que nós te abraçamos, que nós te dizemos assim, vamos à luta. Deus acima de tudo, Jesus no comando e força e fé, porque nós somos brasileiros e o Brasil também é nosso. O Senhor Jesus disse, comereis o melhor dessa terra e no porvir a vida eterna. Então não é só no céu não, é aqui também. Que Deus nos abençoe.